Seminário 8, capítulo 8. Se você quiser ter acesso a esse PDF aqui, você vai lá no canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto, né? E aí você entra em arquivos você vai ter lá o seminário 8. Também essas lives aqui, elas ficam salvas, a maioria aqui no Instagram, quando não dá erro aqui na gravação. E depois, quando não dá erro no formato, no vídeo, eu subo para o YouTube. Então no YouTube também tem lá algumas dos encontros anteriores. Então eu estou aqui no capítulo 8 de Episteme a Mutus, em que vamos falar do discurso de Sócrates. Então ele está aqui, eu vou fazer da mesma forma, vou seguindo aqui. Se alguém falar alguma coisa eu não vou enxergar porque eu não enxergo dessa distância. Mas parabéns a Isadora, que teve filho recentemente. Parabéns, muita saúde aí para vocês e alegrias. Acho que a coisa mais legal do mundo que existe é ter um filho e você vai se deliciar, claro, também tem os infernos, mas delicioso, parabéns. Então vamos lá. Capítulo 8, eu vou lendo aqui nesse esquema, e aproveito que eu não enxergo mesmo, então não preciso ficar parando e vou falando aqui sem parar. Ele fala, chegamos no banquete, no momento em que Sócrates vai tomar a palavra. Ok. Eu vou para o segundo parágrafo da parte 0 aqui. Isso aí, né, Isa? É muito bom, mas é muito ruim também, mas é muito mais bom do que muito ruim. Tem hora que é muito cansativo, mas é muito bom, parabéns. No elogio do amor, o próprio Sócrates nos afirma, e sua palavra não poderia ser contestada em Platão, que ele sabe alguma coisa. Se existe algo que não seja ignorante, é nas coisas do amor. Não percamos de vista esse ponto em tudo que vai se passar. Então vamos lá. Lucas, meu Sansei, olá Sansei. Sublinhei para vocês da última vez, de um modo creio bastante convincente, o caráter extremamente derrisório do discurso de Agatão. Então, só para lembrar aqui que ele estava falando por que o discurso do Agatão é derrisório, né? É derrisório porque é engraçado, cômico, risível, e porque Agatão ele é um escritor de tragédia, né? E estranhamente ele faz um tipo de discurso que é considerado por vários estudiosos do banquete como um discurso ruim, um discurso fraco em comparação aos outros discursos. Agatão faz um discurso antes do Sócrates. Então imagine você no banquete, você vai falar alguma coisa, você é aquele que fala na sequência vê o Sócrates para falar. Eu não sei o que é pior, né? Se você falar e depois ver o Sócrates, ou se seria o Sócrates falar e você falar depois do Sócrates. Então no caso aqui, ele falou antes, então já foi uma coisa difícil. Mas um detalhe importante, porque o Sócrates e Agatão era o affair do momento, né? O crush daquele momento do Sócrates era o Agatão. E tem todas essas coisas, né? Que inclusive o próprio, no discurso do Fedro, que ele vai dizer assim, que diante do amado, né? De passar vergonha na frente do amado seria a pior coisa que pode existir, a pessoa prefere e tal, a morte a ter que passar ridículo, passar vergonha na frente do seu amado, enfim. E é interessante pensar nisso porque ele faz um discurso que é fraco e aí o Lacan meio que vai mostrar que o Sócrates tenta não deixar muito chato pro lado do Agatão, mas vamos chegar lá. Então ele fala aqui, Agatão, o poeta o trágico, fala do amor de uma maneira que dá a sensação de estar bancando o bufão, num discurso macarrônico. A todo instante a expressão que nos sugere é de estar exagerando um pouco. Aí mais um pouquinho mais para baixo, nesse mesmo parágrafo, que ele fala aqui, o caráter derrisório do discurso de Agatão deteve desde sempre aqueles que o leram e comentaram, a ponto de, para citar esse personagem da ciência alemã, do começo do século, cujo nome nos dia, blá blá, enfim. E coloca mais embaixo, o discurso de Agatão se caracteriza por sua nulidade, né? Um discurso aparentemente inútil, não serviria para nada. Então vamos ver se o Lacan vai concordar com esse discurso e onde a gente quer chegar para cair no tema da live que está dizendo aqui que o amor é demoníaco. O que isso quer dizer? Bom, vai dizer aqui, portanto é muito estranho que Platão tenha posto esse discurso na boca daquele que precede imediatamente Sócrates, e que não vamos esquecer, o amado de Sócrates no momento do banquete. Como eu falei para vocês, ele é o crush aí do Sócrates. Antes mesmo que Agatão tome a palavra, intercala-se uma espécie de entreato.
Sócrates diz algo como: depois de tudo que acaba de se ouvir, se agora Agatão acrescentar seu discurso aos outros, como vou poder falar? Tem toda uma presepada aí que o Sócrates faz, que ele fica assim, mas se vou falar depois do Agatão, como poderei falar sobre alguma coisa depois do Agatão ter dito algo, não sei o que, toda ele finge ali, né, uma certa postura de, não terei coisas a falar depois do Agatão ter dito algo, só que a coisa não se confirma, né, vai mostrar que o discurso do Agatão acaba sendo fraco e Sócrates já provavelmente previa isso. Até porque Sócrates era especialista em desmontar o discurso dos outros. Sócrates é o cara que chegava aí em qualquer pessoa, chegava nos escravos ali inclusive, e fazia ali através da sua maiêutica, né, a sua interpretação, melhor, o seu método de questionamento, fazia aparecer como sujeito, qualquer pessoa podia ser inteligente e chegar a uma verdade. Então, ele conseguia ir caminhando através de questionamento fazendo isso. Então Sócrates é besta, né? O cara fala isso, será que vou conseguir? Será que consigo? Enfim, é o falso modesto aqui, mas beleza. Depois fala mais embaixo, seria uma forma de aristocratismo do diálogo? Ou como é mais verossímil, pois toda a prática de Sócrates testemunha isso. Trata-se de mostrar que mesmo ignorante, mesmo escravo, é suscetível, se convenientemente interrogado, de despertar em si os germes de um julgamento seguro e da verdade. Então, se o Sócrates fazer isso com todo mundo, obviamente, o Agatão correr esse risco de falar alguma coisa e na sequência ser interrogado por Sócrates e ter aí sua certeza, seu discurso desmontado. E parece que é mais ou menos isso que vai acontecer. Bom, aí virando a página, eu estou na parte 1 do capítulo 8, e agora eu estou no 6º capítulo, fala assim, para fazê-lo é até fácil demais, seu método logo vai se mostrar fulgurante de superioridade, e faz surgir com a maior facilidade aquilo que vem brilhar dialeticamente no discurso de Agatão. O preconceito de que só pode haver ali uma refutação, um aniquilamento do discurso de Agatão, denunciando sua inépcia e nulidade, é tal que os comentadores, especialmente aqueles que evoquei há pouco, pensam que Sócrates, então eles acham que Sócrates hesita em levar longe demais a humilhação do seu interlocutor. Então vamos dizer aí, exatamente, pensei isso também, Leila. O Sócrates não queria perder o boy dele, né? O boy magia, ele assim, deixa eu pegar leve, senão eu vou perder. Então, haveria um motivo explicando por que Sócrates se detém e adota a interpretação daquela que passará a ser, na continuação da história, uma figura de prestígio. Diotima, a estrangeira de Mantineia. Se ele faz com que Diotima fale em seu lugar, se faça ensinar por ela, seria para não permanecer por mais tempo na postura do magistério, diante daquele que deu o golpe de misericórdia. Então ele está dizendo isso aí, Ele está dizendo que, porque se você lê o Banquete, quando o Sócrates vai fazer o seu elogio ao amor, ele começa, e é muito legal, assim, porque ele começa dizendo assim, escuta, o Agatão, você concorda que é tal coisa? Concordo. Mas se é tal coisa, é tal coisa? Sim, acho que eu concordo. Então, ele vai desconstruindo. Chega uma hora, de acordo com a galera que estuda aqui o Banquete, fala assim, Sócrates, percebendo que está humilhando o seu parceiro, de acordo com a Leila, ele evita isso para não perder seu boy na história, ele vai lá e fala assim, mas espera, mas eu também aprendi essas coisas aqui com uma mulher, Diotima, foi ela que transmitiu essas coisas para mim. E aí ele conta de uma forma que parece que ele também foi todo tolo assim com ela, assim, mas o que é? E ela ia, na verdade assim, o que ele fez ali com Agatão, ele traz como se a Diotima tivesse feito com ele. Então, eu também sou assim, sabe? Quase aquilo que, sei lá, tem que fazer com, faz com filho, né? Então, por exemplo, ele está fazendo um negócio e ele erra. Você tem que errar também, porque você vai se sentir oprimido, vai se sentir sem potência, vai se sentir, eu não consigo fazer, meu pai faz, ou minha mãe faz. Então, sabemos que a criança ali, com certa dificuldade, você vai lá e tem dificuldade também, não consigo, caramba, como é difícil, sei lá. É bom que no videogame realmente é assim, ele pede ajuda, eu sou pior do que ele, porque eu não gosto de videogame, então eu jogo pior do que ele, então nem precisa dar aquela enfeitada. Mas olha que bacana. Então aqui, vou ser contra essa posição, então o Lacan vai concordar com esse papo aí. Se examinarmos melhor o texto, não podemos dizer que seja exatamente o seu sentido. Qual o sentido? O sentido de que Sócrates traz Diotima para falar por ele, para não causar uma humilhação ao seu crush ali, ao seu boy Agatão.
Então ele coloca, receio Sócrates não ter sabido absolutamente nada. Ah não, só preciso dessa parte aqui, ó. Eu tô falando isso porque quando eu preparo os textos, eu anoto aqui, ó, tá tudo numerado os parágrafos. Aí tem um colchete aqui, ó, leia só isso, não leia o resto, porque senão não vai ter fim. Então, só. Então, beleza, eu vou ler só essa parte. Aí eu pulo pro próximo parágrafo e diz assim, ó. E da mesma forma, lemos no discurso Resposta de Sócrates, que há uma certa maneira de conceber o elogio, que consiste em envolver o objeto de louvor de tudo que pode ser dito de melhor. Essa é uma maneira que, por um momento, Sócrates desvaloriza. Mas será mesmo isso que faz Agatão? Pelo contrário, parece que no próprio excesso de seu discurso havia ali alguma coisa que pedia apenas para ser ouvida. Muito bem, vamos continuar. Aí eu pulei um parágrafo e diz assim, que eu pulei porque está ainda nesse tom de que Sócrates foi pedante, não foi pedante, foi arrogante. Aí ele coloca, é claro que não importa o que Agatão tenha feito, isso fazia parte de uma espécie de ironia. É Sócrates, está na cara com que intenção, quem muda as regras do jogo. E na verdade, quando Agatão começa a falar, né, não vou pôr-me a antilogar, a contestá-lo, mas estou de acordo, vai em frente, a seu modo, segundo sua maneira de fazer, vemos aí alguém que se separa e que diz ao outro. Passemos agora a outro registro, a uma outra forma de agir com a palavra. Mas não poderíamos dizer como os comentadores e até mesmo aquele cujo texto tenha diante dos olhos, Léon Robin, que isso seja por parte de Agatão um sinal de impaciência. Tá, então, nosso objetivo aqui nesse momento é descobrir o que ele quer dizer passar para outro registro. Aí eu vou pular um parágrafo assim. É certo que Sócrates eleva as coisas ao plano de seu método submetido a nós por Platão. Trata-se de seu método interrogativo, de sua maneira de questionar e também de articular, de dividir o objeto, de operar segundo essa diaresis, graças ao qual o objeto se apresenta ao exame, situado de uma certa maneira cujo registro podemos observar. Ainda não respondeu, mas vamos lá. O método socrático sugere, na sua origem, um desenvolvimento do saber, que irá constituir um progresso. Então, lembrando, o método socrático é uma forma aí, inclusive tem até um vídeo do Agostinho Carrara, o Pedro Cardoso, em que ele fala assim, todo mundo tem um saber, qualquer pessoa tem um saber. Um porteiro tem um saber, um médico tem um saber, um paleontólogo tem um saber, um psicólogo tem um saber, um pizzaiolo tem um saber, um motorista de Uber tem um saber, todo mundo tem um saber. E o que está ali, né, o que a gente precisa fazer é escutar esse saber, é fazer esse saber aparecer. Então é interessante isso tem muito a ver também com o método Paulo Freire, né, aquele comunistazinho lá que destruiu a educação no Brasil. Claro que não, né? Tem muito a ver com Paulo Freire quando ele vai trazer que todo mundo tem um saber e toda aquela ideia, né, bem em linhas muito gerais, do método Paulo Freire é poder trazer as coisas para uma realidade que passa pelo campo de saber dessas pessoas. Né? Não adianta você trazer ali aquele vídeo ridículo do Danilo Gentili, ele mesmo se enforcando, né? Eva viu a uva, isso não gosta, não sei o que, enfim, o cara não abriu uma página da fanasneira, mas você pegar alguma coisa que passe pela realidade da pessoa, que tenha a ver com o saber daquela pessoa, todo mundo tem um saber, e de alguma forma a gente precisa escutar, e é muito legal isso. Eu sei que é uma coisa de uma proporção diferente, mas como eu cresci, meu avô tinha um boteco mesmo, de pinguço, assim, dos caras bêbados, caído no chão, né, bebendo o dia inteiro, e meu pai banca de jornal. Então eu venho de família de comerciante. Então eu tive a sorte, por conta desse tipo de realidade, eu escutei muita gente diferente, assim, desde criança. Estava no boteco lá, sei lá, pedi pro meu avô fazer um pão com mortadela para mim, ou pegar um doce, e escutava lá. E tinha gente de todo tipo, né? Tinha gente... eu lembro até hoje, eu lembro uma vez, foi muito legal. Tava eu e meus amigos, a gente tinha uns 12, 13 anos na época, e a gente tava com banda de rock na época, se achando os rockstar, né? E aí tinha um cara que a gente não dava nada pra ele, e não sei que a gente foi falar alguma coisa e fez um comentário assim, não, essa música é em inglês, não sei se você vai entender. E o cara começou a falar inglês assim fluentemente, aí o cara foi falando, o cara falava inglês, o cara cantava pra caramba, vários caras cantavam muito ali, tocavam, então foi muito legal. Então todo mundo tem um saber, é saber escutar, enfim, mas voltando pra cá, um desenvolvimento de saber constitui um progresso.
Mas o alcance do discurso agatonesco, no entanto, não é por ele aniquilado. Ele pertence a um outro registro. Então voltamos aqui ao tal do outro registro que ele está tentando falar. Ó. Ele diz aqui, ele começa com Agatão, mas depois passa para um outro registro. Qual outro registro? Mas permanece exemplar e desempenha uma função essencial no progresso daquilo que nos é demonstrado pela vida da sucessão dos elogios referentes ao amor. Veja só aqui, ó. Sem dúvida para nós é significativo, rico em ensinamentos, em sugestões, em questões, o fato de ser Agatão, o trágico, quem tem afeito do amor, se podemos dizer, o romanceiro cômico, e de ser Aristófanes, o cômico, que tenha falado dele no seu sentido de paixão, com um acento quase moderno. Então, uma curiosidade aí que o Lacan destaca, né? Por que que o Agatão, que é o poeta trágico, faz um discurso meio risível, cômico, e por que que o cômico, que é Aristófanes, que tem lá altas comédias publicadas, clássicas, né? Giovanna está atrasada. Por que que esse que é o cômico, que é o Aristófanes, fala de uma forma, talvez o discurso mais bonito, mais importante do banquete, que até hoje tem influência, né? Quando você pensa nas metades da laranja aí, do amor, de duas metades, as pessoas procurando sua metade, isso tem a ver com o mito do andrógeno que foi dito aí pelo Aristófanes no banquete. Bom, aí mais para baixo diz assim, com a interrogação socrática, com que se articula como sendo, falando propriamente dito, o método de Sócrates, pelo qual se permitirem esse jogo de palavras em grego, o amado vai se tornar o interrogado. Surge um tema que desde o início do meu comentário, que anunciei por diversas vezes, a saber a função da falta. Vamos ver aqui, ó. Então entrou aqui a função da falta, beleza. Tudo que Agatão diz, por exemplo, sobre o belo, que ele pertence ao amor, que é um de seus atributos, sucumbe diante da interrogação de Sócrates. Este amor de que falas é ou não é amor de alguma coisa? Amar e desejar alguma coisa é tê-lo ou não tê-lo? Pode-se desejar o que já se tem? E aí fazendo referência ao discurso do Agatão, que é muito legal, na primeira intervenção do Sócrates, nesse começo, para finalidades nossas aqui em psicanálise. Por quê? O Agatão está colocando ali, né, coloca a questão do belo e do amor, que o amor é belo, não sei o quê. E aí o Sócrates vai fazendo assim, tá, mas se você vai querer alguma coisa que você já tem, então pode uma pessoa que já é forte pedir força, pode uma pessoa que já é tal coisa, querer tal coisa. Aí o Sócrates coloca, não, você só quer aquilo que você não tem, você só quer aquilo que te falta. E ainda ele traz nos exemplos, nas situações em que você tem algo e ainda assim quer esse algo, você só quer esse algo se projetando no futuro, pensando se no futuro vier a faltar, eu quero esse algo. Então a relação do amor e de desejo já aparece lá nas perguntas do Sócrates, o Lacan transporta para cá a relação de amor e de desejo, e amor e desejo, né, só é possível de ser pensado enquanto por essa dimensão de que algo está faltando. Eu desejo algo porque algo falta, eu aspiro por alguma coisa que está faltando. Eu nunca quero algo que eu já tenho. E até falei na semana passada, a pessoa fala assim, eu sou muito estranho porque eu quero muito uma coisa, aí quando eu consigo essa coisa eu não quero mais. Não tem nada demais, você não é especial nem nada disso, nada mais é do que a própria estrutura do desejo. Desejamos aquilo que está faltando. Quando você tem, você não quer mais, a não ser que você queira, a não ser que você deseje para fazer uma manutenção, visualizando futuramente que você pode perder aquilo. Muito bem. Depois que ele coloca, pode-se desejar o que já se tem? Essa é a pergunta. E ele coloca, dispensa os detalhes da articulação dessa questão, Sócrates virava-se pelo avesso, com acuidade, que como de costume faz de seu interlocutor, alguém que ele maneje manobra. Então o Sócrates vai manipulando, ali, manejando o Agatão, né, com todo cuidado, e é justamente nesse ponto que reside a ambiguidade de seu questionamento, de seu questionário. Sócrates sabe que é sempre o mestre. Sócrates sabe que é sempre o mestre. Mesmo ali onde, para nós que lemos, poderia muito mais casos parecer uma escapatória. Então, Sócrates sabe que é o mestre, mas ainda assim ele se furta desse lugar do mestre. E, obviamente, ao se furtar desse lugar do mestre,
ele acaba reforçando esse lugar do mestre. Afinal, se o desejo tem a ver com uma falta, se você responde tudo como um mestre, você vai perder o lugar de mestre muito rapidamente. Porque um verdadeiro mestre sabe que não é necessário, não é possível, primeiro ponto, né? Não é possível, primeiro ponto, e segundo ponto. Do ponto de vista de manter uma estrutura, se você diz tudo, você acaba com a dimensão da falta. Então, por isso tem a ideia de um semi-dizer. Por isso que o Lacan fala às vezes assim, né? Eu digo sempre a verdade, não toda. Né? Até porque seria impossível dizê-lo. É impossível dizê-lo, isso também faz a própria dimensão da pessoa continuar desejando, querer saber. Que é o erro clássico, né? Quando você começa a atender, e eu falo isso muito em cursos, do tipo, cuidado com as suas sacadas muito rápidas quando você atende alguém, quando você começa a atender, porque antes na faculdade você é muito ligeiro, você está muito esperto, né? E de fato, assim, como você está muito esperto em termos de algumas leituras teóricas, mas falta a experiência prática, você tem um certo mundo pequeno, assim, né? Reduzido. Vou tentar explicar assim. Eu achava muito mais fácil, quando eu me formei, acho que em 2008, 2009, não lembro de quando eu me formei, eu achava muito mais fácil diagnosticar naquela época, porque eu tinha um conhecimento menor e menos experiência, muito menos experiência clínica, do que hoje que eu tenho um conhecimento maior e mais experiência clínica. Hoje é tudo tão complexo, tão relativo, que você fala assim, nossa, mas diagnosticar assim não está muito correto. Mas na época ali era mais fácil. E se eu pegasse antes de estar formado, 2005 ali, quando eu estava comendo livro tipo Gabbard, comendo Lacan, tudo, eu fazia diagnósticos complexos porque eu conhecia muito pouco. Né? Então, quanto mais você tem essas respostas, nesse começo aí, agora voltando para o que eu queria dizer, quando você começa a atender muitas vezes, você é aquele tipo de profissional que oferece tudo logo no começo. Então, claro que é possível, a pessoa faz uma entrevista, dá para você sacar uma série de coisas. Se bastasse só explicar para a pessoa qual que é a dificuldade, a questão dela, eu já falei, eu faria um drive-thru, o pessoal conta a história dela em 20 minutos, fala, ó, tem uma dificuldade aqui, presta atenção nisso, vai para casa. Que é mais ou menos o que vai acontecer em muitos coaches, vão fazer assim, muitos psicólogos vão fazer dessa forma, de apontar, ó, a questão é essa aqui, e mesmo psicanalistas, e você acaba oferecendo uma coisa rápido demais, sem que a coisa tenha passado por uma necessidade da própria pessoa. Né? Então, por isso que é impossível você dizer tudo, e dois, se você diz tudo também apressadamente, você, num primeiro momento, você pode até corresponder à expectativa do paciente, mas num segundo momento perde em termos de desejo, porque você já falou tudo, o que mais você tem para oferecer? Então, por isso que eu falo, até nos cursos que eu dou assim, no manual da psicoterapia, eu sempre falo isso, que quando a gente fazia só aquela parte a faculdade tem um estágio de triagem normalmente, você faz 3 atendimentos, 2 atendimentos e encaminha a pessoa. É a coisa mais fácil do mundo, que você faz uma leitura, sua interpretação, e manda embora, e não precisa ficar lá para verificar se é aquilo ou não, né? O problema não é atender em 3 sessões, o problema é atender em 30 sessões, 60 sessões, 90 sessões, porque performar em 2, 3 vezes é ótimo. O difícil é continuar fazendo. Como diz o Heidegger, morrer é fácil, difícil é continuar sendo. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Estava pensando nessa lógica, desejar como prevenção de poder perder. Então, isso é o Sócrates que fala, uma das possibilidades. Pode-se criar situações que possam ser de ameaças para a manutenção do desejo? Eu acho que pode criar situações para que... eu não sei exatamente o que você quis dizer aí, mas... imagino que a pessoa pode fazer... Parou e voltou. Acho que a pessoa pode fazer coisas visando preservar esse desejo. Agora, o que vai fazer para preservar esse desejo, muitas vezes tem a ver com manter um certo mistério na relação, ou coisas assim que façam com que o outro, de alguma medida, falte, por exemplo, né? Ou que falte para mim, ou que eu falte para o outro, para que o outro possa continuar me desejando. Eu não sei, se você quiser desenvolver e colocar aí, a gente tenta falar algo sobre o assunto. Certo? Então, ele diz aqui, ó, parágrafo inteiro para ler, que é o 18º parágrafo, que diz assim, ó, é-nos demonstrado que o adversário não poderia recusar a conclusão, a saber que nesse caso, como em qualquer outro,
onde o objeto do desejo para aquele que experimenta esse desejo é algo que não está à sua disposição e que não está presente, em suma, alguma coisa que ele não possui, algo que não é ele mesmo, algo que está desprovido, é desse tipo de objeto que ele tem desejo, tanto quanto amor. Desejamos aquilo que não temos, ok. O texto está traduzido corretamente de forma muito fraca. Aí tá, vai explicar o porquê que ele acha fraco essa tradução, e mais embaixo, eis o que é articulado por Sócrates naquilo que ele introduz a esse discurso novo. Deixa eu ver aqui. Trata-se de alguma coisa sobre a qual ele disse que não se situa no plano do jogo verbal, pelo qual o sujeito é capturado, cativado, paralisado, fascinado. E é nisso que seu método se distingue do método sofístico. Lembrando o sofístico dos sofistas, que simplesmente queriam ganhar argumentações sem ter nenhum fundamento de verdade ou coisa do tipo. É um blá blá blá, né? Um cara que, aquela coisa que você escuta, por exemplo, discurso de políticos, que é completamente vazio. Nossa, mas eu lembro até hoje dessa... Enfim, quando aplicaram o golpe na Dilma e entrou o Temer, né? Que o Temer vinha com falo-lhes, faloei, pessoal, nossa, finalmente alguém que fala direito na presidência. Grande coisa falar lindamente na presidência, articular uma porção de coisas. O cara tem um ótimo raciocínio lógico, né? Podia ter, né? O cara é muito culto, mas isso não garante muita coisa. Enfim, e vai dizer aqui, ó, esse discurso que prossegue nos diz sem preocupações com elegância, com as palavras de todo mundo, ele faz com que seu progresso resida na troca, no diálogo, no consentimento obtido daquele a quem se dirige. Ok, muito bom. Aí tá, ele vai trazer questões relativas à alma. Eu não vou ler isso aqui agora e eu vou para o parágrafo 21 dessa parte. Basta, as coisas do Temer. Muito bom. Uma coisa, parágrafo 21 da parte 1. Ó, uma coisa aí, tem tudo para nos surpreender. Tendo introduzido há pouco o que chamei de cunha da função da falta, como constitutiva da relação de amor, Sócrates, falando em seu nome, se atém a isso. E é justo perguntar-se por que ele é substituído pela autoridade de Diotima. Por quê? Bom, aí ele vai trazer algumas coisas aqui interessantes. Porque nosso tempo tem mais 10 minutos, então deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Se alguém tiver questões, né? Pode colocar lá no grupo do Telegram, que é mais fácil, que aqui eu não enxergo direito. Tá, aí ele vai fazer algumas perguntas, deixa eu ver. Na parte 2, assim, com efeito, parágrafo 2, da parte 2. Observamos o ponto sobre o qual incidiu sua questão. A eficácia que produziu como sendo a função da falta é de modo muito patente o retorno à função desejante do amor, a substituição pelo epitumei, ele deseja, do era, ele ama. Pode-se apontar no texto o momento onde, perguntando a Gatão se este pensa que o amor é ou não amor de alguma coisa, ele substitui o termo desejo pelo termo amor. Né? Então o Sócrates faz essa mudança aí, sem explicar muito bem como é que ele faz isso. Vamos ver aqui onde eu preciso ir. Ó, vou dar uns saltos aqui, que ele vai continuar falando do método socrático em cima do Agatão, enfim. E na página 152, que é o 9º parágrafo dessa parte 2, se alguém tiver alguma coisa para comentar, que eu pulei aí, alguma parte quiser comentar, fique à vontade. Ele diz assim, na 152, que é o parágrafo 9 da parte 2, diz assim, lá embaixo. Ora, não foi nesse ponto que demos um passo pelo qual discordamos de Sócrates? Isso é bom, estamos discordando de Sócrates e vamos entender por quê.
O Passos, porque a gente está falando até agora assim, Sócrates seria o lugar do psicanalista, será que é nesse lugar que o psicanalista está? Oh, será que é? Aí ele coloca. Não foi nesse ponto que demos um passo pelo qual discordamos de Sócrates? O passo, sem dúvida essencial de Sócrates, assegura a autonomia da lei do significante e prepara para nós esse campo do verbo que lhe terá permitido criticar todo o saber humano enquanto tal. Aí veja só, grifem aí ó, na tela. Mas a novidade da análise, se o que lhes ensino a respeito da revolução freudiana está correto, é justamente isso. Se o Freud não está correto, esquece tudo. Né? Mas se o Freud estiver correto, colocamos assim, ó, é justamente isso. Alguma coisa pode se sustentar na lei do significante. Desculpa, alguma coisa pode sustentar na lei do significante, não apenas sem que isso comporte um saber, mas excluindo-o expressamente, constituindo-se como inconsciente. Isto é, como necessitamos no seu nível o eclipse do sujeito para substituir como cadeia inconsciente, como constituindo o que há de redutível em seu fundo na relação do sujeito ao significante. Ele está dizendo assim, ó, a novidade é que o seu Sócrates, ele se finge de inocente, mas ele não é inocente de coisa nenhuma. Ele sabe que ele é mestre e fica no lugar de mestre. Ainda quando ele se posiciona daquela forma assim, não vou falar por mim, vou falar por Diotima, ele ainda está numa certa impostura, porque ele vai mostrar um método aplicado sobre ele e ele vai colocar ali também para o Agatão, e depois ele se refreia e não faz isso. Mas traz uma coisa importante que é isso aqui, ó. O que vai diferenciar, o que é a diferença, a novidade da análise, é que tem aqui, ó, existe um saber, lembrando. O só sei que nada sei do Sócrates é mais ou menos, né? Ele é aqueles, ele é assim, não sei de nada, vai ficar um cara de assim, mas eu sei, sabe? Vocês devem conhecer gente que assim, diz que não sabe, mas sabe. Agora, quando você pega aqui, o psicanalista não fala assim, não sei, e fica assim, mas eu sei. Claro que você não sabe. Não é porque você estudou Lacan que você sabe das coisas. Só mostra que você deve ser uma pessoa mais antissocial que outras. Porque você fica tempo estudando Lacan, você não tem, às vezes, relação social com os outros. Mas, enfim, o fato de você ter estudado Lacan, psicanálise, não faz você saber mais do que os outros. Talvez te conforte, te repertorie, te faça companhia com o não saber. Aí está o grande diferencial que ele coloca. Né? Então, a novidade da análise, ele põe, excluindo expressamente, constituindo-se como inconsciente, isto é, como necessitando no seu nível o eclipse do sujeito, né, o sujeito do inconsciente, para substituir como cadeia inconsciente, como constituindo o que há de irredutível em seu fundo na relação do sujeito ao significante. Pois é, o sujeito está entre os significantes. O sujeito é esse que está eclipsado. O sujeito é esse que diz coisas e não sabe por que diz isso. Então, não é sempre que pode-se chegar à verdade, à construção de um saber. Fala com um saber. Né? E você fica tentando construir um saber em direção de uma verdade. O que parece é que Sócrates acaba acreditando mais numa verdade do que o Lacan acredita em termos de verdade. A verdade vai ser uma construção em análise. Talvez esteja aí. Por isso que ele vai criticar, ele coloca aqui, ó, a episteme, ele vai dizer aqui, do saber transporte a si mesmo, blá, blá, blá. Vamos ver. Deixa eu achar. Ó, na página seguinte, acho que é importante aqui, porque está trazendo assim, a novidade da análise é trazer a dimensão da exclusão de um saber que é inconsciente, que eclipsa o sujeito. Ele fala, isso é uma crítica em relação à episteme de Sócrates, beleza. Aí ele fala, apesar de trazer aqui a diotima, o que será que significa trazer essa diotima? Porque ele traz assim, o Sócrates no discurso da diotima, ele dá uma de, nossa, não sabia, né? Dando uma de João sem braço. E aí o Lacan retoma no parágrafo 14 da parte 2, com um trecho que ele fala assim, apesar de a gente estar falando aqui do discurso do Agatão, na leitura do Sócrates, e a partir e fazendo a relação com o discurso da diotima, ele vai trazer que no discurso da Aristófanes foi introduzido o termo, como é que ele coloca aqui? Diocisme.
que nada mais é que uma Spaltung, uma divisão, né? Então, essa divisão que tem a ver com o eclipse do sujeito, que tem a ver com a noção de inconsciente. Então, essa divisão é fundamental. Aí ele coloca, essa diossime é para nós bastante evocador. Esse é o parágrafo 15 da parte 2. Não é à toa que empreguei há pouco o termo Spaltung, evocador da referência subjetiva. Não é na medida que alguma coisa, quando se trata do discurso do amor, escapa ao saber de Sócrates, que este se apaga e se diossiza e faz em seu lugar falar uma mulher, por que não a mulher que está nele? Então, num certo sentido, quando Sócrates vai falar, ele faz ali uma Spaltung, ele se diossiza, que tem a ver com a palavra diossisme, e faz em seu lugar falar uma outra coisa, uma outra pessoa, uma outra mulher. Beleza. Outra mulher não, uma outra pessoa que nesse caso seria a mulher que existe em Sócrates. Tá bom. Aí Lacan, ele vai na parte 3 aqui, para a gente poder finalizar. Ele fala, né, que o Sócrates se finge de ingênuo. Será que é isso, que é aquilo? Ele fala assim, Sócrates que nesse momento se faz de ingênuo ou finge perder seu grego, parte 3, parágrafo 3. Ele formula a questão. Então, se o amor não é belo, é porque ele é feio? Porque o que ele colocou? Né? Primeiro ele foi lá e começou a dar um fatality no Agatão. Fatality no Agatão, tipo, Agatão, você está falando isso, ó. Se o outro deseja o belo, é porque ele não é belo, ele é feio. Se deseja o bem, é porque não é bem, é porque é mal. Né? Então você pode até aproveitar isso. Ó. Aquelas pessoas que buscam tanto o bem, tanto a bondade, é porque estão buscando aquilo que lhes falta. Olha só! Galera, gratiluz às vezes não é tão gratiluz assim, né? Pode ser gratilúcifer, não tão gratiluz assim. Mas vamos lá. E aí ele traz, para finalizar aqui nosso encontro de hoje, como é que nasce o amor, que foi o que eu coloquei ali, ó. Ele põe na parte 4. O amor é filho de Poros e Pênia, né? Poros, o autor cuja tradução tem à minha frente, simplesmente por estar diante do texto. Poros pode ser traduzido por expediente, mas o termo que eu vou usar aqui é recurso. Astúcia também, já que Poros é filho de Metis. Mas eu chamo aqui Poros, vamos traduzir, né? O nome é recurso. E depois, filho de Poros e filho de Pênia. Quem é Pênia? A pobreza ou a miséria. Então olha que bonito aqui. O amor é filho do recurso e da miséria. Bacana, né? Um tem abundância, outro tem falta. E aí conta um pouco da história. Isso aqui está no banquete, tá? Não é o Lacan que está trazendo só não. Então ele fala, quando que isso aconteceu isso? Estava rolando, ia rolar uma festa. E ele fala assim, ia rolar uma festa, que nessa festa ia comemorar o nascimento de Afrodite. E aí então, a aporia, ou a miséria, ou Pênia, ela permaneceu nos degraus próximo à porta porque ela não tinha nada para oferecer. Olha que legal isso. Porque a miséria não tem nada para oferecer. Não entrou no salão. E coloca, mas por ali perto, Poros, que é o recurso, que é a abundância, está adormecido, está embriagado, e aí a aporia aqui, a miséria, se aproveita de Poros, e então acontece a concepção do filho. Então vai dizer assim, ó, amor cuja data de concepção vai coincidir, portanto, com a data do nascimento de Afrodite. E coloca, isso está ligado ao fato de que Afrodite é uma deusa bela. E aí, para finalizar aqui, tem um monte de coisa grifada, diz assim, ó, um monte de zona aqui, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Na 158, isso é o parágrafo 7 da parte 3, que diz: aí estão as coisas ditas claramente. É o masculino que é desejável. É o feminino que é ativo. O feminino que é ativo. E o masculino é desejável. Pelo menos é assim que as coisas se passam no momento do nascimento do amor. Se eles tragam nesse sentido a forma de que o amor é dar o que não se tem, sabe essas frases? Que eu tenho feito isso, tenho feito um trabalhinho aí vai ter o curso novo, pegando as frases, pega essas frases que vocês postam do Lacan e coloca a referência, né, gente?
E variar frases também, sempre as mesmas. Vamos lá, essa é uma frase clássica. Amar é dar aquilo que não se tem. Lacan dizendo, nada existe aí de forçado de mostrar uma das minhas invencionices. É evidente que se trata disso mesmo. Olha só, por que amar é dar aquilo que não se tem? Já que a própria aporia, por definição e por estrutura, não tem nada a dar, senão sua falta. Olha que legal, a aporia constitutiva. A expressão dar o que não se tem encontra-se escrita com todas as letras no índice do texto do banquete. É exatamente a fórmula calcada a propósito do discurso. Trata-se de dar ao discurso uma explicação válida, sem tê-lo. Olha que bacana. E mais embaixo diz assim, ó, isso é dito no momento em que Diotima vai ser levado a dizer a que pertence o amor. Pois bem, o amor pertence a uma zona, a uma forma de negócio, de coisa, de pragma, de praxis, que é do mesmo nível, da mesma qualidade que a doxa, a saber que existem discursos, comportamentos, opiniões. Essa é a tradução que damos ao termo doxa. Doxa seria uma crença, meio que você tem uma crença em algo, uma crença ingênua, e você vai pegar nos dicionários de filosofia, vai ter doxa como uma crença que precisa ser superada. É uma crença meio que foi montada, mas você tem que superar isso. Que são verdadeiros sem que o sujeito possa sabê-lo. A doxa pode até ser verdadeira, mas ela não é episteme. De fato, a episteme sim, é o verdadeiro conhecimento. O amor, enquanto tal, faz parte de um campo. Olha que legal, ele está entre episteme, o verdadeiro conhecimento, e a mátia, assim como está entre o belo e o verdadeiro. Não é nenhum, nem é outro. O amor nem é a completa falta e nem é a abundância ali do recurso. Olha que bacaninho. Não é nenhum sem outro. Isso é feito precisamente para recordar a objeção de Sócrates, objeção fingida, sem dúvida, ingênua, de que se ao amor falta o belo, então ele seria feio. Ele não é feio. Todo o domínio exemplificado pela doxa, a qual nos reportamos sem cessar no discurso de Platão. Pode mostrar que o amor, segundo o termo platônico, o amor está entre os dois. E aí, para finalizar aqui, ó, isso não é tudo. Nós poderíamos nos contentar com uma definição não poderíamos nos contentar com uma definição tão abstrata, até mesmo negativa, do intermediário. É aqui que nossa loucura faz intervir a noção do demoníaco. O que é o demoníaco? É o Satanás da história? Tem gente que pediu. Depois você pede lá no inbox que eu vou ver quais são as lamentações que eu não enxerguei. Então, o que é o demoníaco? Olha só. O demoníaco é o intermediário entre os imortais e os mortais. Demônio. Então veja, quando você chama alguém de demônio, te chama de demônio, é bom, ó. O demônio é o que está entre os deuses e os homens. Olha que legal. O amor, então, está entre os imortais e os mortais. É meio que é o leva e traz, ele é o que faz a correria de um para o outro. Olha que bacana. E não é assim quando você está amando, você é imortal, você não se sente imortal em alguns lampejos de momento? Talvez seja o momento em que algum recado de um Deus chega para você. Olha que legal isso. Bacana, né? Bom, então é isso aí. Tem outras coisas aqui, mas já está finalizando o capítulo. Vocês criem vergonha na cara e leiam aí o finalzinho que tem. Semana que vem eu falo do capítulo 9, saída do ultramundo, que daí vai preparar para o Agalma, que é o preparatório do objeto A, e depois vem a parte 2 do livro. Não, depois tem... Nossa, tem um monte de coisa ainda. Vixe. Aí a segunda parte veio para falar de transferência no presente, umas coisas assim. Enfim. Então aqui para finalizar, só para anunciar rapidamente aqui, dia 19 de junho estreia o novo curso do Lacan, chamado Trabalhando com Lacan, Teoria e Prática através dos casos clínicos, de 1932 a 1960. Então, o que foi feito, né? Eu queria trazer casos clínicos para a gente poder estudar, porque muita gente fala assim, na clínica fica difícil, porque tem muita coisa teórica muito abstrata, e apesar de até ser criticado por isso, eu gosto de entender assim, mas na prática clínica, como é que a gente enxerga isso? Como é que acontece na clínica?
Não é para dizer assim, como é que é na prática para eu acreditar que é verdade. Porque eu trabalho na clínica, assim, mas de que me vale ver um esquema óptico para pensar a clínica? De que me vale ver o grafo do desejo? De que me vale ver essas coisas aqui todas, ó? De que me vale ver isso e como é que eu penso a clínica aqui? E aí eu vou fazer um trabalho de achar, de pegar esses esquemas e não sei o que e pensar nos casos clínicos. Só que o Lacan tem muitas fases, né? O Lacan falou uma coisa no determinado ano e depois, 10 anos depois, ele está falando de outras formas. Então, o que eu fiz? Um trabalhinho, fio da mãe, mas assim, eu resolvi isolar um período de 1932, na tese de doutorado dele, Psicose Paranoica e suas relações com a personalidade. Vou até 1960, que é meados do seminário 2, e aí eu fui pegando casos clínicos que o Lacan comentou nesses períodos e usando o tipo de raciocínio que ele usava na época. Então, por exemplo, você pega o caso Aimee, vai falar é o primeiro caso, ele ainda não está tão psicanalítico, está fazendo uma transição, é a partir dele que ele escreve Estádio do Espelho, ok, uma porção de coisas. Mas você tem, por exemplo, quando ele vai falar sobre o Homem dos Ratos, ele traz muito uma influência do Lévi-Strauss, né, do mito individual do neurótico. Tem a ver com a questão dos complexos familiares, que são textos antigos. Eu fui pegar esses textos para montar assim, como é que a gente pode raciocinar o Homem dos Ratos como Lacan raciocinou? Não como Lacan no seminário 20, 22, 20, né, 23, não. Como é que o Lacan pensou nisso, como foi aparecido ali? Né? Apareceu ali naquela época, como é que ele raciocinou? Porque tem validade. Aí depois eu vou pegar o esquema óptico, depois eu vou falar de agressividade na análise, vou falar muito do nível da paranoia. Vou falar de quem mais, cara, é isso aí. Aí depois eu vou pro esquema óptico, vou falar das inversões dialéticas a partir do Hegel, na leitura do Kojève, como é que o Lacan pega isso para pensar as inversões dialéticas, para pensar o caso Dora, aí o esquema óptico, e aí depois eu chego, acho que a última aula é quando o Lacan fala sobre como ele vai interpretar o sonho injeção de Irma, que o Freud descreve na interpretação dos sonhos, que é um sonho paradigmático. Então, tem muita coisa, é um curso que está dando muito trabalho preparar, tá difícil mesmo, assim, porque tem muita coisa de fora, assim, é um pouco o que eu tenho escrito, encontrado, não é o que normalmente a gente está acostumado a estudar, porque é uma coisa mais antiga, assim, mas tem muito material legal, tem momentos que nem parece que o Lacan é o Lacan, enfim. É um curso que tem o mesmo esquema dos outros, eles são 12 semanas de aula, cada semana é uma videoaula gravada, mais um PDF que eu escrevo, mais o texto original, e aí tem plantão de dúvida na semana, que você põe perguntas lá no grupo do Telegram, eu respondo, enfim, é bem interessante. Depois eu vou fazer uma postagem aí, mais uma vez falando do curso. 8 horas, hora de finalizar, boa noite, obrigado pela companhia. Quem perguntou que livro é, Seminário 8. Segunda-feira é só Seminário 8, há meses que está sendo assim, do Lacan. Então é isso aí, bom descanso para vocês e até a nossa próxima.